Bem, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, tá bom? Já sabe, se não é inscrito, se inscreve no canal, marcando o sininho das notificações, ajuda aí, dá o seu like, porque isso apoia bastante aqui o canal, beleza? Eu vou, na verdade, responder aqui um comentário, tá? Foi o Gladson Carlos que comentou num vídeo o crescimento lento das igrejas reformadas. E antes de qualquer outra coisa, muito obrigado, tá bom, Gladson? Muito obrigado por seu comentário, Deus abençoe. E continua aí acompanhando os materiais do canal, tá bom? Vamos lá. Cabe-se colocar que não existem muitas igrejas reformadas em comunidades vulgo favelas. A Assembleia de Deus cresceu, pois a maioria de suas congregações se encontram em comunidades carentes. As igrejas reformadas não evangelizam da mesma forma que as pentecostais. As reuniões de oração e consagração da Assembleia de Deus é o que faz crescer. Na verdade, o fervor assembleano atrai almas para o reino de Deus. Muito bem. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas cabe aqui explicar, tá? Algo muito importante, para ficar claro. Eu já fui um pentecostal, inclusive pastor da Assembleia de Deus, né? Já fui um pentecostal clássico mesmo, tá? Inclusive o seminário que eu frequentei foi na própria Assembleia de Deus, certo? Então, eu tenho uma experiência de ter sido um pentecostal clássico, ter sido neopentecostal, não é? E avancei nesse sentido, mas aprendi e até retornei para o pentecostalismo clássico depois, certo? Mas aprendi na prática realmente, não é, o porquê há crescimento tão rápido desde o início do pentecostalismo, tá? Em 1906, lá na Rua Azul, nos Estados Unidos e tal, tudo mais. Então há uma razão para isso, beleza? Essa razão não tem nada a ver com fidelidade, tá? Nada a ver com fidelidade. O fervor, não é, que o irmão menciona aqui, não é, pode até ser chamado de fervor, mas não é um fervor em torno da palavra de Deus, não é um fervor em torno de fidelidade. Não é, tá bom? Eu vou explicar melhor isso aqui para você entender, beleza? E para outros irmãos também entenderem aí, tá? O irmão citou aqui que, de fato, digamos assim, que nas comunidades carentes, não é, as igrejas reformadas estão em menor número. Agora, observe. Isso é desde o começo, né? Se o irmão for estudar um pouquinho da história da igreja em si, sabe que no século XVI, João Calvino enviou reformados para cá, Baía de Guanabara, e Vila Gagnon, não é, martirizou alguns deles, tá? Então, a tentativa de entrada, não é, da fé reformada do Brasil foi há 500 anos atrás, não é? E aí fomos mortos, não é? No caso, os nossos irmãos no passado, não é, os reformados, eles foram mortos, não é, e até expulsos daqui, tá? A segunda tentativa foi no século XVII, né, após o Sínodo de Dort, né? Então os holandeses vieram para cá e estabeleceram um trabalho aqui, tá bom, no Nordeste, mas depois de um tempo eles foram expulsos também, tá? A história conta isso como uma invasão holandesa, né? Como se o Brasil pertencesse a Portugal e etc. Porque o pessoal tem essa mentalidade, né? Olhou para uma terra gigantona, é minha. É assim que as pessoas pensam, né? Infelizmente é assim, não é? Ou seja, marca um território e acabou. Então o que acontece? As tentativas, não é, da fé reformada do Brasil foram muitas. Mas depois disso aí, demorou muito até voltar-se nesse sentido a ter uma liberdade para outras tradições cristãs se manifestarem aqui, tá? Outras tradições cristãs se manifestarem aqui. A fé reformada, a cultura reformada em si, ela é aplicada, por exemplo, de maneira prática, em um conhecimento da palavra que seja sadio, né, correto, onde você tem uma moral, não é, muito mais clara, você aprende a ter decência, você aprende a entender que a vida, nesse sentido, deve ser moldada por uma cosmovisão cristã. Isso implica em muitas coisas, não é? No esforço do indivíduo para estudar, para correr atrás, não é? Para ser alguém que contribui, não é, nessa expansão do reino de Deus de maneira inteligente e tudo. Todo esse tipo de cultura, não é, se desenvolveu trazendo ou produzindo cristãos que eram mais voltados ao conhecimento, não é? Então, o resultado disso é que, se você vai pegar uma igreja reformada que se desenvolveu assim, com toda essa seriedade, com todo esse padrão e organização, e colocar numa periferia, vai ser uma coisa estranha na cabeça daquelas pessoas que já foram influenciadas por muitas coisas, não é? O cotidiano difícil, não é? Como também várias ideologias que entram ali,
como por exemplo marxismo, etc., vão acabar enxergando, por exemplo, uma igreja reformada, muitas vezes como sendo uma igreja elitista, como sendo uma igreja para boizinhos, se é que você me entende. Porque você tem padrão, né? E tudo lá é um pouco mais difícil, justamente porque você tem uma exigência, né, nas igrejas reformadas, é que as pessoas elas sejam cristãs por razões puramente bíblicas e não por qualquer tipo de razão, seja emocionalismo, seja simplesmente se agregar a uma igreja porque você gosta de alguém, porque você tem oportunidade, etc. Você não tem esse tipo de incentivo nas igrejas reformadas. A pessoa vai se tornar membro, não é? Se a pessoa realmente passar por todo um processo de catequese, onde ela vai aprender, não é? Doutrina por doutrina, tá bom? E então vai ter esse tempo para aprender, não é? Ouvindo, fazendo suas anotações, questionando. Acontece muita agregação de pessoas que eram pentecostais, neopentecostais, batistas e etc. para igrejas reformadas. Então perceba, ela já tem um tipo de visão, ou católicos romanos, já tem um tipo de visão, já tem uma teologia, e elas vêm com tudo isso de fora. Por isso, quando a pessoa vai para uma comunidade reformada, ela tem que aprender. E nesse aprendizado, ela vai questionar muitas coisas. Então, eu tive que lidar muitas vezes, depois que me tornei um pastor reformado, com pessoas que vieram de igrejas pentecostais, de igreja batista, e todos eles vieram com muitas perguntas, muitos questionamentos, não é? E eu tinha que me virar para responder. Então, é difícil, entendeu? É muito difícil. Tá? Essa dificuldade toda é em nome, não é, da preservação, da santidade, não é, da coerência da igreja. Porque nós não estamos interessados em ter um número gigantesco de adeptos. Nós não temos essa mentalidade. Porque nós queremos realmente que nós vamos evangelizar, não é? E o evangelismo para nós só tem sentido porque Deus é soberano, não é? Porque nós sabemos que Ele realmente elegeu pessoas para a salvação, senão do contrário nós nem sairíamos de casa, não é? Porque nós não podemos salvar ninguém, então, e nem conseguimos persuadir ninguém para Cristo. É o Espírito Santo quem faz isso por meio da pregação que nós fazemos. Então não somos nós fazendo alguma coisa de fato, né? Nós somos só, digamos assim, como um porta-voz do Evangelho, mais nada, né? Nós somos as bocas de som, digamos assim, nada mais do que isso. Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. Então, por conta disso, a maneira como nós pregamos, evangelizamos, ela não é tão impactante, não é? Para as pessoas, para a sociedade. Nós não somos tão ousados, não é? Nesse sentido. Nós somos respeitosos, não gostamos de fazer proselitismo, não gostamos de induzir pessoas. Isso é um ponto muito importante. Então a gente não vai ficar fazendo confronto com ninguém, como é tipicamente a evangelização pentecostal. Quando eu era um pastor pentecostal, o tipo de evangelismo que nós fazíamos era assim, era muito mais impactante, cara. A gente ia para toda a rua, fazia apresentações, sabe? Ia convidando as pessoas para o culto, fazia culto na rua para poder chamar a atenção ali, certo? E tínhamos esse tipo de atitude, tá? E os reformados não são desse jeito. Os reformados não querem induzir pessoas assim, né? Até mesmo porque nós sabemos muito bem, e eu sei na prática que facilitar as coisas e atrair tantas pessoas desse jeito vai dar BO, tá? Vai dar BO, porque muitas pessoas vão se agregar, não é? Por emocionalismo, por oba-oba, por possibilidades, né, digamos assim, não é? Mas não vão ser convertidas de verdade, e isso vai trazer problemas para a comunidade, problemas pastorais, etc. Então, nós não queremos, nesse sentido, pessoas que estejam ali, não é? Não por Cristo de verdade, não com conhecimento, com consciência de Jesus Cristo, tá? Então, obviamente, então, nosso evangelismo, ele vai ser um evangelismo de não fazer proselitismo. Nós estaremos expondo as Escrituras, tá bom? Estaremos pregando, visitando as pessoas, fazendo um trabalho muito pastoral nesse sentido, mas com ênfase na Escritura, na pregação do Evangelho, e não com ênfase em manifestações, em supostos dons espirituais de hoje. Não tem nada disso. Então, visualmente falando, a Igreja Reformada não é atrativa. Visualmente falando, ela não é atrativa, tá? E os pentecostais são muito mais atrativos nesse sentido. Eles chamam muito mais atenção por isso, por serem tão enérgicos, digamos assim, certo? O outro ponto importante, então, nas periferias, por exemplo, eu já tinha falado isso no outro vídeo, mas nas periferias não tem como fazer uma comparação de igrejas reformadas e pentecostais em termos de crescimento, porque, primeiro, a igreja reformada, como eu falei, não é proselitista, não é? Então, nesse sentido, para muitas pessoas somos um pouco mais tímidos, porque estamos nos nossos, digamos assim, salões ali, não é? Onde nós nos reunimos, e nós temos nossas reuniões, nossas catequeses, nossas visitas pastorais. Há uma preocupação muito grande dos pastores reformados, não é, com a congregação, tá? Congregação. Nós convidamos para o culto, tá? Mas não fazemos nenhum tipo de impacto evangelístico, não é? Evangelizamos nas oportunidades que temos,
Não vamos tentar fazer zoada na rua, tipo pegar um megafone, um carro de som. Isso não faz parte da nossa cultura reformada, não é? E, portanto, não vamos ficar tão vistos, digamos assim, não é? Nesse sentido. Já os pentecostais, além de fazerem tudo isso, eles têm um modelo de igreja que é muito mais inclusivo, mas muito mais inclusivo. Tá? E quando eu falo isso, eu não estou falando uma coisa positiva, não. Estou falando de maneira negativa. Eles são muito mais inclusivos. Então você não tem um padrão bíblico de culto numa igreja pentecostal. Não tem. Não é o culto que é prestado ali, ele não é realmente bíblico. Não é? Por isso que você não tem um entendimento, por exemplo, de que o culto ele é pactual. O culto é justamente a manifestação, não é, máxima neste mundo do pacto de Deus com o homem, com o seu povo. Não é? Onde Deus, no pacto, ele fala e o seu povo responde. Ou seja, o culto bíblico ele obedece a um sistema de diálogo pactual. Deus está falando e o povo está respondendo a essa concretização, e por isso a liturgia reformada ela é tão clara, é tão objetiva, não é? E é tão consciente e racional, tá bom? Completamente racional, para que haja esse entendimento de que há uma lógica do evangelho em tudo que é feito no culto. Nada é feito de maneira aleatória, no oba-oba. Não é porque eu senti que eu tenho que fazer assim, não. Nós pensamos, nós raciocinamos. Há uma lógica do evangelho sendo aplicada ali, e as pessoas são realmente dirigidas de maneira a responder a Deus, tá bom? Quando o Senhor fala em sua palavra. Então, é basicamente isso, tá? Então, isso não é tão atrativo, porque no culto pentecostal, não é? Você tem, além de oportunidades várias, não é? Várias. Você tem oportunidade para as pessoas cantar, né? Aí você tem grupo de coral na igreja, e isso é atrativo, pô. Já pode encaixar jovens, as pessoas que chegam, suas famílias, têm seus filhos, colocam no coral, não é? Às vezes algumas comunidades têm grupo de gestos, etc. Você tem tudo isso acontecendo, grupos das senhoras, grupos das mulheres, você tem muitos departamentos nas igrejas pentecostais, não é? Muito bem dividido nesse sentido, não é? E isso acaba sendo atrativo pra caramba, porque, para pensar, as pessoas chegam de fora, e numa periferia, por exemplo, onde você tem um descaso social muito grande, isso é real, não é triste, mas você está vendo as pessoas ali que não são vistas, elas não são vistas na sociedade, e uma igreja pentecostal lá, ela traz justamente isso que as pessoas gostariam de ter, não é? Que é a visibilidade. Ou seja, lá elas têm oportunidade, tá? São pessoas que gostam de cantar, pessoas que gostam de falar, que gostariam de ter aquele senso de importância, não é? De que são mais do que apenas aquilo. E nas igrejas pentecostais você vai encontrar isso. Porque você vai facilmente, a pessoa chega facilmente. O cara é desenrolado, meu amigo, pouco tempo, muito pouco tempo. Ou ele vai estar cantando, ou ele vai estar pregando, não é? Vai ser colocado em algum ponto de pregação, vai ter oportunidade de dar uma palavra no culto, de fazer uma oração. Tudo isso que acontece, não é, no culto pentecostal é muito mais inclusivo, e isso realmente é uma das razões mais atrativas que nós temos no pentecostalismo. Essa inclusão. E é assim desde o começo. Se você estudar um pouquinho da história da igreja, aí pensando um pouquinho, por exemplo, algo mais recente, o início do pentecostalismo, não é, nos Estados Unidos, por exemplo, 1906, o Azusa. Você vai perceber que desde o começo, mas desde o começo mesmo, o movimento foi muito atrativo justamente por causa dessa inclusão. Não é? Enquanto você vai ter nas igrejas reformadas um conceito puramente bíblico, não é, por exemplo, de que Deus deu papéis distintos a homem e a mulher, e portanto, nesses papéis que Deus deu, Deus conferiu ao homem liderança, tá? Não é? Tanto no lar como na própria igreja. Então, obviamente, por conta disso, pelos princípios claros na Escritura Sagrada, mulheres não são ordenadas a ofício. Ou seja, mulheres não vão ser, biblicamente falando, não existe pastora na Bíblia. Não vão ser presbíteras ou diaconisas. Isso não existe na Escritura Sagrada. Tá? Nós vamos manter-se muito fiéis nesse sentido. Olha, a Bíblia ensina assim, então vai ser desse jeito. Certo? No movimento pentecostal, desde o seu início, você não tinha esse conceito, não tinha esses princípios. Porque o princípio era o seguinte, e eu falo como um ex-pastor pentecostal, eu sei do que eu estou falando. Então, no começo do movimento pentecostal, era uma questão muito óbvia, muito lógica, não é? Lá, basicamente é assim, e o princípio ainda é esse hoje, não é? Se o Espírito Santo está usando uma mulher, então não temos por que impedi-la de pregar, não é? De entregar suas profecias, ou então, não é, de ser pastora, por exemplo. Então, começa lá esse tipo de pensamento, de inclusão. E veja, só por isso evangelismo de impacto, não é? De tentar persuadir as pessoas,
e fazer proselitismo mesmo, tá? E um culto inclusivo, uma comunidade inclusiva, a esse nível todo, só isso basta, não é, para um crescimento gigantesco, né? Então, o tipo de fervor que se tem no pentecostalismo, ele não é um fervor baseado na escritura, não é um fervor fiel, não é um fervor pelo evangelho. Não tem situação? O fervor que se tem é para você tentar, de alguma maneira, abraçar todo mundo para a igreja. Esse é o fervor, certo? E aí você tem vários problemas. Não se esqueça que é muito comum, não é, essa bagunça e escândalos vindo desse meio. Essa é a verdade, porque não há critérios muito claros, tá bom? Não há, tá? Por mais que haja comunidades pentecostais que sejam um pouco mais, digamos assim, tradicionais, embora falar tradicionais também é uma coisa estranha porque é muito recente, né? Mas que sejam um pouco mais tradicionais, não é? Ainda assim, os princípios estão ali, não é? Dessa inclusão. Numa igreja reformada, uma pessoa não terá oportunidade para isso. Numa igreja reformada, o ministro da palavra e dos sacramentos, que é o pastor da igreja, juntamente com o conselho ou o presbitério, né, os presbíteros ali, estarão cuidando de todas as questões do culto. O pastor estará ministrando a liturgia. E é tudo muito organizado. Então não há espaço na liturgia para o homem nesse sentido. Ou seja, não há espaço para a pessoa cantar um hino à parte, botar um playback e cantar, mostrar sua bela voz, não é? Fazer suas orações particulares, entregar suas profecias. Não haverá espaço para isso. E, portanto, para todos os fins, não é? Se uma comunidade reformada está numa periferia, e tem muitas, não é? O impacto que ela pode ter numa periferia pode ser negativo. A pessoa pode entender que aquela comunidade é elitista, é uma comunidade muito burguesa, é uma comunidade que não dá oportunidade para as pessoas, não é? É uma comunidade que não foi feita para pobres. Você está entendendo a situação? Esse tipo de pensamento vem na mente das pessoas, tá? Na minha cabeça antes, não é? Quando eu ouvia falar de igreja presbiteriana, por exemplo, eu achava eles muito distantes, né? Tem até uma brincadeira, uma parodiazinha que fazem, que é: não há nenhum presbiteriano pobre. Uma brincadeira que faz, né? O pessoal faz para dizer que não é presbiteriano pobre. Na verdade, os reformados sempre foram muito organizados, como eu falei. O incentivo para o conhecimento é grande. Isso vai dar anseios, não é, melhores para os nossos jovens, que vão crescer querendo ir para a faculdade. O resultado disso é que eles vão ter bons empregos. Então, há uma razão para isso. Não é? Há uma ascensão cultural muito grande em igrejas reformadas, tá bom? Estamos também em periferias, não é? Eu não sou pastor na igreja reformada abastado. Eu sempre fui pastor de comunidades pequenas, comunidades pobres, tá bom? E eu sei muito bem como que é você ter que lidar com isso. Pessoas que realmente veem nas igrejas evangélicas a grande oportunidade de aparecerem, de fazerem alguma coisa que seja relevante, de serem mais do que aquilo que elas acham que são. Não é? Enquanto quando vão para igrejas reformadas, nós simplesmente cortamos as asinhas. Então, já tive experiência de pessoas que vieram de movimento pentecostal, foram para lá e ficaram frustradas. Não é? Lembro de uma pessoa, uma vez, né, conta aqui rápido, até fiz um vídeo sobre isso, de uma senhora que veio de uma igreja Assembleia de Deus, não é? E chegamos cedo na igreja, minha família, né? E ela já estava logo primeiro do que a gente, né? A gente chegou bem cedo, ela não sabia o horário do culto, então foi mais cedo. O culto de manhã é 9 horas da manhã. E aí eu cheguei, depois ela entrou na comunidade e falou: a paz do Senhor, meu irmão, o senhor é o pastor daqui da igreja? Eu: sim, minha irmã, sim. Que hora começa o culto? 9 horas. Fica aí, minha irmã, para cultuar Deus com a gente. Pronto. Amém, aleluia. Aí ela começou a falar: olha, meu servo, eu estava orando e Deus me mostrou esta igreja. Deus mostrou a placa dessa igreja. Você já tira por aí. Deus mostrou a placa da igreja para ela. Você está entendendo a dificuldade que nós temos? Aí a pessoa vai, fala uma coisa dessas. Aí o que eu respondo para ela? Claro, né? Cético. Eu não dou crédito a esse tipo de coisa, né? Se é para poder viver assim com essas visões, então é melhor não ter Bíblia, porque não serve para nada, né? Deus mostra tudo. Aí veja, a pessoa viu a placa da igreja, então tecnicamente Deus a direcionou para a nossa igreja. Ela disse que estava procurando uma igreja para cultuar a Deus, para cultuar, não é? E Deus supostamente mostrou a nossa comunidade. Então, se Deus está dizendo para aquela mulher que a nossa igreja é a correta, é onde ela deve congregar, então obviamente deve ser uma coisa infalível, ela tem que congregar ali, não é verdade? Então o culto começa. Começamos
não é, de maneira normal, convocando a igreja a estar de pé, não é, dando a saudação, lendo um texto introdutório. Até aí ela já estava de pé e levantou a mãozinha, já começou, né, a aproveitar aquele momento para espiritualizar mais ainda a coisa. E aí, quando começamos a cantar salmos, não é, e hinos, não é, no começo ela começou, oh, aleluia, oh, glória a Deus, o comportamento, né, cultural pentecostal mesmo. E nós não somos assim nesse sentido. Aí, né, o culto começou a prosseguir. Aí eu fiz a leitura dos 10 mandamentos. Nós sempre fazemos pela manhã. E na leitura dos 10 mandamentos, e aí começou a perceber que não tinha oportunidade. Ela veio de fora e eu não disse nada. Eu não dei destaque para ela no culto, não dei oportunidade também. Ela estava com a mãozinha na Bíblia, né? Não sei se o irmão é pentecostal, mas para quem é pentecostal sabe muito bem o que significa. Quando você bota o dedinho assim, ó, você fica assim desse jeito. Você está pedindo para quem está à frente, dirigindo, oportunidade. Você está entendendo? E ela estava desse jeito. E aí, a oportunidade não rolou. E quando começou a pregação, ela começou a baixar a mão, começou a parar de fazer, dar aquele monte de glória, porque não teve oportunidade. As pessoas não estão também, não explodindo de emoções no culto. Elas estão ali muito bem comportadas, focadas no que está acontecendo, ouvindo a pregação com toda a atenção do mundo, enquanto geralmente na cultura pentecostal o pastor vai falar frases de efeito, não é? Em termos de quando está pregando, não elaborar nenhum tipo de sermão que seja realmente uma instrução para o povo de Deus, mas apenas tentar impactar as pessoas com frase de efeito. A pessoa vai ficar, aleluia, glória a Deus. Na igreja reformada você tem uma pregação expositiva, onde o pastor lê o texto com ênfase, explica esse texto, relaciona, faz a ponte desse mundo antigo com o mundo nosso e faz aplicações sérias às comunidades, à igreja, e a pessoa então não vê ninguém, aleluia, glória a Deus, ela vai murchando, ela perde a graça. O resultado, nunca mais a pessoa voltou para a igreja. Eu não tinha mostrado para ela. Perceba, a comunidade reformada, a igreja reformada, as igrejas reformadas de verdade, elas não são inclusivas nesse sentido. O culto que prestamos é puramente bíblico. Então esse é o grande ponto aí, tá? Sem contar, por alto, eu posso falar isso por alto, que as igrejas pentecostais, obviamente, elas são, digamos assim, elas têm uma cultura de emocionalismo muito grande. Então não tem como, não haver crescimento nesse sentido. Esse crescimento não tem nada a ver com fidelidade, porque se fosse assim, as igrejas neopentecostais seriam fiéis. Elas são muito grandes, elas crescem o tempo todo também. E seitas também são assim, muito organizadas e crescem. Então esse crescimento numérico ele não significa muita coisa, tá? Então esse é o ponto, meu irmão. Beleza? Eu agradeço mais uma vez pelo comentário. Desculpa aí pela resposta tão longa, mas eu achei importante compartilhar isso com o irmão. Tá bom? Deus abençoe.